Olá, tudo bem? Bom, chegamos ao final de março, um mesinho complicado com uma poesia não menos densa, né? E ao longo desse mês eu fui postando dicas diárias. E algumas pessoas me disseram que têm preguiça de ler. Então eu resolvi nesse último dia gravar um vídeo com um compilado das 30 dicas do mês. Então, bora lá. Dica 1. Você encontra algo que você tem em comum com todas as pessoas que você tem contato. Então, isso pode ser um gosto, uma afinidade, um pensamento, qualquer coisa, mas comece a reconhecer o que você tem em comum com as pessoas que fazem parte do seu dia. Dica 2, escuta ativa. Esteja lá presente para escutar alguém de verdade e presta, assim, repete uma frase, uma palavra ou outra que a pessoa fala, que aí ela vai reconhecer a simpatia e no final, se ela concordar, você dá a sua perspectiva em relação à conversa, né? Você coloca o seu ponto de vista. Dica 3. Você está suprimindo as suas emoções? Normalmente, quando a emoção vem, a gente tem duas reações básicas, né? Uma é reagir mesmo emocionalmente, a outra é tentar se livrar daquela emoção. Quando a gente reage, dependendo do qual é a emoção, você pode gerar ainda mais conflito. Então, a proposta aqui é que a gente observe as emoções como uma onda, tá? Que vem e vai. A emoção gosta de ser reconhecida, então observe a emoção, mas saiba que ela vem, te deixa uma mensagem e passa, tá ok? 4. Memórias de bondade. Estudos dizem que só da gente relembrar os atos de bondade que a gente fez ou que a gente recebeu já gera um bem-estar. Então a ideia aqui é que você continue, né, tendo mais atos de bondade para ter mais o que relembrar e espalhar a bondade pelo mundo, mas que também em vários momentos você pode simplesmente se reconectar com aquilo que já colhe um bom benefício. Dica 5. Cada um de nós é também tudo aquilo que deixa na vida do outro. Então aqui é para refletir o que você quer deixar na vida do outro e o que você tem deixado. Então quando você percebe que você não deixou algo que você considera positivo, perceba como é que isso está reverberando em você. E quando você também deixou, como é que é. E aí você vai trazendo mais dessa coisa positiva. Dica 6. Não acredite em tudo que pensa. Então aqui é pra gente se questionar mesmo, assim, né? A nossa identidade ela vai sendo criada através das nossas percepções da realidade. Então sempre que você acreditar muito fortemente em algo, questione-se se aquilo realmente é. Com isso a gente começa a flexibilizar e ver outras perspectivas e nada deixa a vida mais leve do que ter uma visão mais ampla das situações. Dica 7. Procure por boas coisas. Então aqui assim, as pessoas felizes também sofrem, lutam, têm problemas, mas elas aprenderam a olhar para o lado positivo das coisas. Então quando algo ruim acontece, ela se pergunta, o que eu posso tirar de bom disso? Então vamos exercitar isso, assim, o que tem de bom nessa situação? 8. Cuida da autocrítica. A gente se torna aquilo que a gente pensa. Então vamos começar a prestar atenção como está esse diálogo interno. Existe uma crença um pouco equivocada que é de que se a gente for muito gentil com a gente mesmo, a gente não vai progredir. E não é bem assim que a banda toca. Então vamos prestar atenção nesse diálogo. 9. Elogie. Elogiar tanto te ajuda a olhar para o aspecto positivo da situação, quanto ilumina o dia de alguém. Então, vamos elogiar mais, mas sempre com sinceridade. 10. Um passo de cada vez. Então, quando você tem uma meta muito grande, quebra ela em partes. Então, você pega uma meta grande, faz em etapas pequenas, e aí fica mais fácil de realizar. Os estudos dizem que a gente está mais propenso a realizar tarefas que nos tomem até 15 minutos. Então, quebra em coisas pequenininhas para facilitar a sua vida em direção ao que você quer alcançar, né? Dica 11. 3 coisas engraçadas. Então, olha no seu dia e capta 3 coisas que você acha engraçado, relembre isso, descreva isso, vivencie esses momentos divertidos da vida, né? Dica 12. Subtração mental de relacionamentos, ou na mão, né? Mas a coisa é simples. Você vai pensar na sua vida sem uma pessoa importante. Então, por exemplo, você tem uma amiga que é muito legal, vocês vivem muitas coisas boas juntas. Imagina como seria a sua vida sem a existência dela.
pensa em todas as situações que seriam alteradas, pessoas que você deixaria de conhecer. Então você tira essa pessoa, esse relacionamento da sua vida, imaginando. E depois você também vai reconhecer todas as coisas muito legais que vocês viveram juntos. Então é um exercício interessante para fazer de vez em quando, para imaginar, né? Como é que fica a vida sem algumas pessoas e o quão é bom tê-las em nossa vida. Dica 13. Escrita expressiva. Anote livremente as suas emoções e pensamentos mais profundos sobre uma situação difícil, emocional que vem afetando a sua vida. Então, deixa a escrita livre, solta lá, mas coloca tudo que você percebe, todas as suas emoções envolvidas nessa situação difícil. É uma forma de liberar, tá? 14. Superando o medo. Isso aqui é para medos leves, tá, gente? Então, você vai pegar uma situação em que você quer ultrapassar o medo, que não é um medo muito difícil, a gente tem que começar com coisas simples e fáceis. Então, vamos supor, eu quero aprender a falar em público. Ou, vou dar um exemplo, quando eu comecei a gravar vídeo. Era mais fácil, por exemplo, eu gravar mensagens de vídeo que eu ia mandar para algum amigo. E aí eu ia treinando essa coisa do vídeo dessa forma. Então eu comecei primeiro com as pessoas que eu confio, que eu me sinto confortável. Aí você vai agregando emoções mais positivas, né, nesse medo, né? E aí depois vai ficando mais fácil para eu gravar e postar aí e pronto, né? Então você vai aos pouquinhos agregando emoções positivas naquela situação que para você é difícil. Dica 15. Autocompaixão. Então, muitas vezes, a gente falha nas mudanças pelo excesso de autocrítica, né? De autojulgamento. Isso mina a nossa força de ação. E tem um estudo que fala que o autojulgamento e a vergonha, eles fecham os nossos centros de aprendizagem. Então, vamos trazer um diálogo mais amoroso com a gente mesmo, mais autocompaixão nas situações, de quando a gente erra, quando a gente falha, tá? 16. Ampliando a perspectiva em uma discussão. Então, pense em uma discordância que você teve, aí você coloca... Primeiro você vai, nesse exercício, se colocar no papel de quem estava envolvido nessa discussão e depois num papel de quem está de fora e não tem nada a ver com isso. E deixa vir. Aí, quando você começa a exercitar essas mudanças de posicionamento mentalmente, novas informações surgem de você, tá? Então, só aceita e vem. 17. Afirmando valores importantes. Então, quando a sua imagem sofrer por algo, você reflita no que é importante para você. Faça uma escala de coisas que são importantes para você. Quando a gente começa a priorizar isso, fica mais fácil lidar e aliviar essa sensação de sofrimento. Dica 18. Narrativa de inspiração. Desculpa. Lembre-se de um momento em que você sentiu uma coisa assim muito grandiosa, avassaladora. Pode ser um encontro com alguém que te despertou nisso, pode ser um lugar muito lindo que você foi, mas sabe quando você tem aquela sensação de algo muito grandioso? Isso é bom, assim. Então relembra uma situação dessa e descreva em detalhes a sua experiência. 19. Fotos significativas. Durante o dia, isso aí é um exercício de criatividade. Vai tirando fotos de coisas que são significativas, que dão mais sentido pro seu dia, e depois você pensa o que aquilo representa para você. A gente vive aí com o smartphone, né? Vamos aproveitar para fazer esse exercício. Dica 20, pegando leve. Pense em algo que te estresse. Perceba como é que é isso no seu corpo, sem julgar. Só reconheça essas sensações. Depois veja que sofrer faz parte da vida, então a gente amplia isso para trazer para uma questão da humanidade. O ser humano envolve sofrimento, né? E vai sendo gentil com você, se dê um abraço, mas vai acolhendo isso em você, tá? Nessas situações difíceis. Todo mundo passa por elas. E passa. 21. Dá tempo de presente. Essa é bem simples, a gente costuma só dar presente de presente, vamos dar tempo, então dá um tempo de qualidade com alguém, ou se você sabe de uma coisa que é importante para alguém, dedique o seu tempo para fazer aquilo para aquela pessoa, então dê tempo de presente.
22. Enxergando preciosidades. Liste 5 coisas que façam você sentir que a sua vida é agradável. Agora você pensa num exemplo, em algo não muito agradável que aconteceu ou está acontecendo, e aí tenta olhar para 3 coisas que podem te ajudar a ver o lado bom disso, tá? Então esse é o exercício de a gente exercitar e enxergar essas preciosidades. 23. Sentindo-se apoiado. Escreva, não, faça uma lista das pessoas que te ofereceram conforto e segurança. Pensa naquelas pessoas, quando você tá num perrengue, quem que você procura, quem que te ajuda, que te conforta. Que relembrar essas conexões de conforto faz com que a gente se sinta apoiado e também esteja mais preparado para apoiar. Então, trabalha com a nossa parte mais compassiva. 24. Liberando. Então, identifica assim, ó, você vai lembrar uma cena no momento em que alguém te magoou. E aquilo foi ruim pra você. Só que agora você vai tentar olhar pro aspecto de aquela pessoa também é um ser humano e ela erra. Então, você vai liberando essa dor, tá? Você se conecta com isso. Então, primeiro assim, relaxa, respira, se conecta com essa situação e vai trazendo esse senso de, tipo, é um outro ser humano que também falha. E aí vai sentindo como é que isso tá reverberando no seu corpo, o que acontece. 25. Ouvindo música com atenção. Escolha uma música, deixa a música entrar, esteja atento a tudo que está acontecendo, se você tem vontade de dançar, o que ela traz para você, se ela te deixa envergonhado, qualquer sensação que for. Fica atento ao como essa música reage. E aí você pode testar com várias músicas, que cada música reage de um jeito na gente. 26. Aumente a frequência. Aumentar a frequência. Para conseguir algo novo na nossa vida, a gente precisa pensar naquilo, assim, né? Se conectar com o sentimento que aquilo traz pra gente e manter nessa frequência para conseguir chegar naquilo, né? Então a ideia é essa, assim, que você sinta o que é, como é ter aquilo que você almeja ou ser aquilo que você almeja. E depois ficar em ações que te mantenham numa frequência mais elevada, que te dão ânimo para se aproximar daquilo, né? Então, coisas assim, né? Que você tem ali, perdoar, servir, orar, meditar, ser gentil, abraçar a sua humanidade, que significa abraçar suas falhas também. Então, tudo isso você vai criando um ambiente propício para manter a sua vibração mais elevada, que facilita com que você atinja aquele lugar novo que você quer atingir. 27. Semi-supina. É um exercício da técnica Alexander que eu recomendo para todo mundo. Você vai pegar 3 livros que dê assim de altura, ou então 2 livros, sei lá, você tem que ter livros em altura que dê esses 3 dedos. E aí você vai pôr no chão, a imagem tá lá no texto, né? Mas você vai pôr os livros, deitar a sua cabeça. Então, esses livros são importantes porque essa altura deixa a sua cabeça alinhada no lugar que ela deveria sempre estar. Então, isso facilita com que você se alinhe com que seus pensamentos entrem no lugar, assim como o seu corpo. E aí você vai deitar e deixar a perna flexionada. É mais fácil ver a imagem que eu vou explicar aqui, né? E aí você só fica ali deitado 15 minutos por dia, 15, 20, observando com atenção plena tudo que está acontecendo ao seu redor, os barulhos, a luminosidade, enfim, tudo que é. Esteja ali nessa posição. 28. Intimidade emocional. Então é para cultivar o hábito de reconhecer os seus sentimentos. A gente quer se relacionar cada um num grau diferente, mas a gente está sempre se relacionando e querendo criar intimidade. Mas para isso a gente precisa criar intimidade com a gente também, com as nossas emoções. Então, em relacionamento tem hora que a gente tem vontade de matar o outro. E tudo bem, só reconheça isso e integre essa parte em você. Você tentar tirar ela, você não consegue criar uma intimidade real, de verdade, nem com você nem com o outro. Então aprenda a criar e reconhecer essas emoções que vêm quando você está em contato. 29. Mudança de perspectiva. Aqui é quando algo ruim acontece, de modo geral a gente pensa que, sei lá, né, ou a gente está sendo punido, ou a gente fez algo errado, ou que a gente não merece isso. E a ideia aqui é
vamos olhar para o outro lado, assim, o que que essa situação pode trazer de bom? Qual a oportunidade? Ela traz por si só uma oportunidade de eu me aprofundar nas minhas qualidades, de eu rever as situações, né? Rever como é que eu tô agindo. Então, é sempre uma oportunidade. Então, vamos olhar para as qualidades das situações ruins. E a 30 é exercitar perspectivas. Então, você vai lembrar de um momento difícil, entender esse sentimento. Você vai se perguntar, questionar esse sentimento através de uma terceira visão, assim, né? Olhar para o lugar de uma terceira pessoa. Então, por exemplo, em vez de eu falar, como é que eu me sinto, eu vou perguntar, Lari, como é que você se sente? Ou como é que a Lari se sente? Então, você se coloca na terceira pessoa, que isso faz com que você reconheça os seus sentimentos mais de um lugar afastado, não envolvido com aquela emoção. E fica mais claro para ver novas possibilidades através desse exercício. Parece um pouco estranho falar consigo em terceira pessoa, mas ele é bem útil, assim. Então, só experimenta e vê o que acontece por aí. Então é isso. Ficou meio longuinho, mas, enfim, eram umas 30 de uma vez. Um beijo grande, obrigada por ter me acompanhado e a gente segue pegando leve. Um beijo!